A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Há muitos estudos na atualidade que revelam que os níveis de perfeccionismo aumentaram nos últimos anos. O que está por trás disso? O que significa o perfeccionismo? Como isso pode abalar a nossa saúde mental, como também a nossa saúde emocional? Vamos refletir juntos sobre isso. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nas últimas semanas, temos falado sobre o tema do perfeccionismo, considerando aspectos individuais, como também alguns aspectos sociais. Porque não é possível pensar o ser humano, seu comportamento, suas respostas emocionais, sem olharmos também para o contexto social, os vários contextos em que essa pessoa se formou e está inserida. A referência que fizemos há pouco encontra-se numa obra que temos estudado e apresentado aqui em linhas gerais, escrita pelo Dr. Paul Gilbert, um psicólogo bastante conhecido, que tem aprofundado o tema da compaixão e da autocompaixão. E um dos temas que se relaciona evidentemente com essa questão é o perfeccionismo. Como isso pode abalar o nosso estado emocional, a nossa vida mental e, de certo modo, a nossa vida de relação. É claro que buscar o autoaperfeiçoamento, fazer as coisas de forma correta, aprender, crescer, se desenvolver, isso é muito saudável. O perfeccionismo não é sobre isso. É uma distorção desse processo e nós somos levados por fatores pessoais e sociais a competir conosco e com os demais, buscando sempre uma superação vitoriosa dos nossos padrões e com muita autocobrança e muita autocrítica. Isso não costuma ser saudável. Então não vamos confundir perfeccionismo com buscar fazer as coisas certas, do modo certo, buscar até certo ponto a excelência. Quanto a isso, tudo bem. A questão é como nós cobramos de nós mesmos, nos criticamos, nos desqualificamos ou fazemos a mesma coisa na relação com as pessoas. Esses estudos têm mostrado crescentes pressões de perfeccionismo, seja o perfeccionismo auto-orientado, é quando nós exigimos de nós mesmos, o perfeccionismo orientado para o outro, que é o perfeccionismo que esperamos ou exigimos dos outros. E também o perfeccionismo e a busca pelos altos padrões que achamos que as outras pessoas esperam de nós. Isso se chama perfeccionismo socialmente prescrito. Como é isso? É a busca por altos padrões que, na nossa mente, achamos que as pessoas estão esperando de nós. Esses estudos falam de 3 tipos de perfeccionismo. Quando exigimos de nós, perfeccionismo auto-orientado. Quando esperamos ou exigimos dos outros, portanto, orientado para o outro. E esse último, que é socialmente prescrito. Então, esses estudos revelam que essas 3 formas de perfeccionismo têm aumentado. São crescentes pressões de perfeccionismo. E isso está diretamente ligado às nossas
respostas emocionais, em outras palavras, o bem-estar emocional e, em alguns casos, a saúde mental mesmo. A pergunta que se coloca é: o que está por trás disso? É um momento para nós refletirmos. Inúmeros estudiosos debruçados sobre essa questão indicam alguns fatores. Vamos lá. Em primeiro lugar, o individualismo competitivo das sociedades. Uma sociedade com esse modo de funcionar, focado naquela crença de que cada um é um empresário de si mesmo, essa visão individualista, competitiva, é um fator social altamente relacionado a essa pressão pelo perfeccionismo. Em segundo lugar, eles indicam que a crença segundo a qual o sucesso depende de esforço e empenho competitivo. É mérito de cada um. Dentro dessa visão, obviamente, individualista, o sucesso depende de esforço e empenho competitivo. Quem faz isso, vence. Quem não faz é derrotado. E a falha é pessoal. Terceiro ponto, as influências da parentalidade ansiosa e controladora. Esse item agora se volta para o comportamento dos pais. Comportamentos ansiosos e controladores. Isso pode criar na pessoa um padrão de perfeccionismo. Há um outro aspecto também que os estudiosos indicam, que é o papel que as escolas desempenham, igualmente focadas na competição, na classificação das pessoas. Quem não luta e não vence não tem valor, ou tem pouco valor. Tudo isso precisa ser considerado. Portanto, no estudo do perfeccionismo, nós temos que olhar para essas questões que são sociais. Como a nossa sociedade está organizada, como ela funciona. Porque senão pode parecer que tudo é falha do indivíduo. Ele assim se comporta porque tem uma falha, porque funciona de uma forma desregulada, defeituosa. Isso não nos parece adequado. Evidentemente, existem fatores individuais, pessoais, mas tudo isso sempre mesclado com a relação do indivíduo, sua história e as influências sociais, porque nós nos constituímos sujeitos dentro de um contexto social, dentro de um processo histórico e considerando, portanto, todas as nossas vivências. O perfeccionismo, no fundo, traz muito desconforto. E para cuidarmos disso, para aprofundarmos essa questão, nós, enquanto indivíduos, podemos adotar algumas estratégias sobre as quais nós temos conversado e hoje vamos dar sequência. Mas também precisamos olhar para o mundo, para a sociedade. Por exemplo, como é que está a nossa relação com as redes sociais? Esse é um tema que precisa ser considerado, porque é um espaço de exposição e também de muita competição. A busca pelo sucesso, pela visibilidade. Evidente que há aspectos muito positivos das redes sociais, do uso da internet como um todo. É claro isso. Nós temos acesso a muitas informações, podemos interagir com pessoas, e como é bom isso. Mas é preciso que a gente saiba como usar, como entrar e como sair desse mundo. Porque não é um mundo real, é um mundo virtual. A busca de aprovação, de validação, tudo isso se reflete nesse mundo virtual. Como estão as nossas relações com os pequenos grupos, com os amigos, com os familiares, colegas de trabalho, colegas de bairro, as nossas interações com amigos, com colegas, conhecidos.
Estamos vivenciando o perfeccionismo, aquele que se volta para mim, aquele que se volta para o outro e aquele que eu acho que a sociedade está esperando de mim, que as pessoas esperam e cobram de mim. Qual é o meu lugar nisso tudo? Qual é a minha identidade, o meu valor como pessoa, o quanto eu estou cobrando de mim para me ajustar, para poder pertencer? São perguntas muito importantes e que merecem a nossa atenção. No nosso processo de autoconhecimento e transformação pessoal, essas perguntas são importantes. Eu penso que às vezes, nesses mergulhos de reflexão no campo ou na dinâmica do autoconhecimento, às vezes deixamos de lado questões que são também sociais, como eu estou lidando com tudo isso. Por outro lado, será que no meu caminho de autoconhecimento eu estou buscando o perfeccionismo ou estou buscando o autoaprimoramento? Eu estou buscando aprovação ou eu estou buscando crescimento? São perguntas valiosas. E no caminho de desenvolvimento espiritual, qualquer que seja a base espiritual dessa trajetória, seja uma doutrina religiosa ou não, mas nesse caminho de desenvolvimento de uma espiritualidade, será que estamos também colocando o tempero, às vezes um pouco ácido, um pouco salgado, do perfeccionismo? Isso vai gerar inquietação, culpa, vergonha, e nós não precisamos disso. O caminho espiritual, repito, qualquer que seja ele, há que ser um caminho de crescimento, de desenvolvimento das potências do espírito. E as potências do espírito podem ser perfectíveis, mas não são da ordem do perfeccionismo. Então, é preciso olhar também com bastante carinho para tudo isso. Fazendo um recorte mais psicológico, mais individual do perfeccionismo, nós podemos olhar para as chamadas formas de pensar, as nossas crenças, que vão expressar o perfeccionismo. Existem 8 categorias básicas de perfeccionismo. Não são tipos de perfeccionismo. São como que expressões, categorias, digamos assim. Por exemplo, uma primeira que se destaca é a preocupação com erros. Uma preocupação excessiva. Estar ocupado em fazer aquilo que julgamos certo e da forma correta parece-nos ser saudável. Agora, preocupar-se de forma ansiosa, rigorosa, rígida, excessivamente crítica, com erros, isso expressa provavelmente o perfeccionismo. Por exemplo, se eu cometer erros, as pessoas irão fazer pouco caso de mim. Se essa crença está na nossa mente, nós vamos nos cobrar muito. Fico particularmente constrangido com um fracasso. Então, veja como isso é individual e é social. Numa sociedade altamente competitiva que classifica pessoas, que exclui e inclui segundo critérios diversos, quantas vezes nos comportamos preocupados com o fracasso? Claro que ninguém quer fracassar, mas o fracasso não significa que a pessoa não se esforçou. Primeiro que fracasso faz parte da vida. Não fracassar é quase impossível. Talvez um aspecto do sucesso seja como eu vou lidar com a experiência de fracasso. Essa forma de pensar pode estar muito ligada ao perfeccionismo. Eu não admito errar. Se eu errar, vão pensar que eu sou fracassado e vão debochar, vão me excluir, farão pouco caso de mim. Isso pode levar, então, como dissemos, a uma preocupação perfeccionista. Por isso que nós precisamos pensar no indivíduo e na sociedade. Nós evoluímos focados no cuidado, não na exclusão.
Então é preciso hoje que prestemos muita atenção às ações de cuidado, de cooperação, e não só de competição e de vitória pessoal. Isso nos parece muito importante. Sempre nós fazemos referência ao ensinamento que aparece em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando o amigo espiritual nos fala da importância de olharmos para o nosso mundo e compreendermos que o avanço intelectual tem sido, sem dúvida alguma, uma grande qualidade. O amigo espiritual chama de virtude da nossa geração, em sentido amplo, a palavra geração. Por outro lado, qual é o vício? A indiferença moral. Indiferença moral leva ao afastamento do outro, à invisibilidade do outro, à exclusão, o não pertencimento. É preciso, portanto, que olhemos com muito cuidado para as ações de cooperação, de acolhimento, porque, afinal, todos queremos mudanças significativas e impactantes no nosso planeta. E essas mudanças deverão ocorrer na direção da compaixão e da cooperação, e não da competição e da exclusão. Ainda nessa categoria de preocupação com erros, muitas vezes reagimos de forma exagerada quando cometemos um erro, uma resposta desregulada, quando, na verdade, errar não é bom. Errar faz parte do processo, faz parte do caminho. E o que cabe diante do erro? Corrigir, reparar dentro do possível. E essa preocupação perfeccionista pode levar uma pessoa a pensar assim: se alguém aponta um erro que eu cometi, eu sinto que, de certa forma, perdi o respeito dessa pessoa. Será que é assim mesmo? Nem toda crítica invalida, nem toda crítica é tão ácida assim, é tão ofensiva, algumas sem dúvida, mas nem todas. E também uma preocupação do tipo: se eu fizer uma pequena coisa errada, é como se eu estragasse tudo. E as pessoas vão começar a questionar tudo o que eu faço. Nada do que eu farei terá muito valor e eu não vou merecer mais a confiança das pessoas. Esse tipo de pensamento pode levar a comportamentos perfeccionistas para evitar tudo isso. É como se o perfeccionismo nos protegesse e nos desse alguma segurança de que tudo vai ficar bem e todos vão perceber o meu valor, a minha importância. Isso não é vaidade, é pertencimento. Nós evoluímos assim. Porque, no fundo, a ideia é qual? Para mim, um erro é igual a fracasso. Errar é isso, é fracassar. Não, não é isso. Errar é só errar. Não é bom, mas faz parte. Não é um fracasso. Pode ser uma experiência de muito crescimento. Quando ocorre, podemos aprender com essa experiência. O meu valor como pessoa não está no resultado das minhas ações. Evidente, amigo ouvinte, que é muito saudável buscar o que é justo, o que é correto, o que é ético, sem dúvida. Só que o meu valor como pessoa não está no resultado das minhas ações. Porque se eu acredito nisso, eu só terei valor quando tudo aquilo que eu fizer ou falar resultará numa coisa boa. O que eu faço? O resultado foi ok? Então eu sou ok. O que eu fiz não ficou muito legal, não deu muito certo, isso significa que eu não sou ok? Não, não é isso. Inclusive, na dimensão das questões espirituais, ocorre exatamente a mesma coisa. A relação do homem com Deus, por exemplo. Eu sinto o amor de Deus, mas porque eu sou bom ou eu procuro fazer o bem. Não é por isso. Quando a pessoa tem essa dimensão, isso é fé, conceito pleno de fé. Quando a pessoa tem essa dimensão da fé, é um tema espiritual, ela se sente amada,
sendo quem ela é, com todas as suas qualidades, defeitos, virtudes, vícios. Ela se sente amada, e muito amada por Deus. Não depende esse amor do que a pessoa fez, faz ou fará, porque o amor de Deus, nessa perspectiva, é incondicional. Ele nos ama sem nenhuma condição. Evidente, é absolutamente compreensível, por razões morais, que eu faça o bem, que eu me comporte de uma forma saudável comigo e com as pessoas, mas mesmo que eu não faça isso, eu continuarei sendo merecedor, vamos colocar nesses termos, do amor de Deus, porque ele é gratuito, ele não tem preço. Essa gratuidade é que revela a presença de Deus dentro de cada um de nós. Não exige perfeição, não exige absolutamente nada. Mas para eu sentir esse amor, internamente eu vou precisar aceitar quem eu sou, onde estou, como sou, em síntese, a minha pessoa como um todo. É fácil achar referências a isso nas obras de Allan Kardec, em vários textos de contextos espirituais diversos, esse amor incondicional de Deus. A gente não precisa ser perfeito e a gente não precisa buscar o perfeccionismo para vivermos esse amor de Deus. É a mesma ideia, na condição humana, o meu valor como pessoa não está nos resultados das minhas ações. Eu sou uma pessoa, eu sou humano, e como humano eu tenho valor e reconheço o valor do outro. Mas a nossa mente é a nossa mente. Ela se constrói ao longo de um processo que é complexo dentro de uma sociedade e muitas vezes aprendemos a lidar conosco dessa forma. Uma segunda camada do nosso perfeccionismo normalmente aparece através daquela forma que nós já comentamos. Um perfeccionismo orientado para o outro. É quando nós temos padrões elevados para os outros. Nos espaços sociais, não é raro que a nossa mentalidade, por tudo que já falamos até agora, seja bastante competitiva. Uma mentalidade baseada nas comparações, nos julgamentos. Então, nesse tipo de perfeccionismo, eu fico muito impaciente com o comportamento, entre aspas, imperfeito do outro. E há uma tendência da nossa parte, nesses casos, no sentido de julgar qualquer padrão diferente do meu. O meu padrão eu considero de excelência, é quase perfeito. Então, qualquer coisa abaixo disso pode me irritar. Nunca está à altura dos meus padrões. Então, naturalmente, o que vem do outro, se não for dentro desse padrão que eu estabeleço como perfeito, vamos dizer assim, isso me incomoda, me irrita, me deixa impaciente. O outro nunca alcança. Então eu vou ser muito crítico, posso ter uma fala agressiva, ou posso até excluir o outro, dependendo do tipo de relação. Posso me sentir frustrado. Como que as pessoas, de um modo geral, nunca conseguem fazer as coisas dessa forma, assim, assim, quer dizer, do meu jeito. Não estou dizendo que em algumas situações a gente não possa avaliar o trabalho do outro. Não é sobre isso. É aquela postura crítica, exigente, que acaba esperando do outro, na verdade exigindo do outro, um alto padrão de desempenho exatamente como, na minha visão, eu tenho. Então veja, amigo ouvinte, como isso é uma questão pessoal e também social, coletiva. Numa sociedade organizada em torno da competição, isso fica muito mais acentuado.
Mas há fatores pessoais, a nossa rigidez, o nosso padrão de cobrança. Então, se estamos pensando nos processos de reorganização de uma sociedade, e isso tem a ver com autoconhecimento e transformação social, nós precisaremos treinar um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de abertura para o outro, um pouco mais de aceitação da chamada imperfeição alheia. Até porque somos todos imperfeitos e estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Não é apoiar a negligência, a irresponsabilidade do outro. Não é sobre isso. O amigo ouvinte certamente já compreendeu. Nós vamos encerrar agora. Falamos de duas camadas, podemos colocar assim, do perfeccionismo. Preocupação com erros e padrões elevados para os outros. Retomaremos a questão nos próximos programas. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e sempre agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.